Boa noite, querida família do Centro Espírita Naim Montes de Castro. Começando mais uma live de quartas, o nosso cantinho, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro. Nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar sob a proteção desse mestre incomparável, aquele que representa Deus para todos nós do nosso planeta Terra. Espero que estejam todos muito bem. E hoje, um tema vibrante da nossa leitura do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Como vocês estão? Vou dar aquela olhadinha para ver se as pessoas já estão aparecendo aqui. Albertinho, boa noite, meu querido amigo. Marisa, minha amiga. Semana que vem sou eu, hein? Segunda-feira eu faço palestra lá. Sou eu mesmo, né? Porque às vezes eu apareço, não é meu dia. Maria Terezinha, boa noite. Espero que você esteja muito bem. Vália, minha querida amiga, muito boa noite para você. Maria Inês, boa noite para você também. Patrícia Valente, super beijo para você e sua família, boa noite. Silvia, recebi sua mensagem, tá, Silvia? Tá certo você já fazer o estudo, acho que é o capítulo 20, tá? Muito boa noite para você. E hoje, como eu disse, um tema vibrante. Vamos falar sobre a Grécia Antiga e falar também sobre Sócrates. Melhor impossível, né? Acho que todos nós gostamos um pouco desse passado histórico nosso, que influencia tanto as nossas vidas, já que realmente somos influenciados por essa cultura greco-romana, a filosofia socrática, né? Que influencia também todo o Ocidente. Eu acho que vai ser um estudo bem produtivo. Então, o que eu estava pensando em fazer hoje? Uma introdução mais ou menos longa, porque o capítulo é curto, e a gente falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga e falar também um pouquinho sobre o início da filosofia na Grécia. Porque com esses dois pontos, sempre de maneira superficial, porque não temos tempo nem conhecimento para aprofundar muito, mas já dá para a gente ler esse capítulo e termos uma certa bagagem para a compreensão ser um pouquinho maior. Perfeito? Vou dar uma olhadinha aqui, se tem gente mais chegando. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Boa noite. Alberto Orsini também apareceu. Boa noite, meu amigo. É isso, Silvia, o berço da civilização ocidental, exatamente. Carolina Aguiar, muito boa noite para você também. Eu acho que já temos gente suficiente, já podemos iniciar. Perfeito, então o que eu fiz? Eu criei uma telinha para ajudar aqui na nossa exposição, com datas e o nome dos períodos, para a gente ir discorrendo, como eu disse, de maneira superficial, para criarmos esse entendimento maior na hora da leitura do livro. Então, quando a gente fala de Grécia, eu vou chamar muitas vezes de Grécia aqui, é importante que a gente recorde que não existia esse conceito Grécia, não existia um país, um estado, um império grego. Tá? Na verdade, o que existiam eram povos que tinham a mesma cultura, o mesmo idioma, né? Aí a gente chama da etnia, e cada um tinha um sentimento próprio de pertencimento. E aí você vai surgindo dentro desse grupo enorme de povos que eram das ilhas, né? Que tinham também vou chamar de Grécia continental, ou a Magna Grécia, que era a Sicília. Você tinha povos que iam surgindo ali, e depois, mais tarde, os romanos começaram a chamar esse grupo todo de gregos, de Grécia. Tá? Mas nesse momento inicial não existia o conceito Grécia.
por mais que eu vá falar algumas vezes para facilitar a nossa compreensão. Então, o primeiro período que a gente vai citar aqui é o período pré-homérico. Para quem não lembra, Homero era um grande poeta, né, um cantor, e ele se atribuiu a ele grandes livros da antiguidade, a Ilíada, a Odisseia, que fala sobre a guerra de Troia e fala também sobre a volta de Odisseu, né, que seria Ulisses, para a Grécia. Então você tem esses dois livros. Mas nesse momento nós estamos pré-homérico, é esse período que antecede essa figura, né, quase mítica da Grécia. E esse período ele vai, como a gente está vendo aqui, do ano 2000 a.C. até o ano 1200 e consiste mais ou menos na formação desses povoados helênicos, dos povoados gregos. Tá? Lembrando que Emmanuel o que nos diz? Que o pessoal de Capela chega, o primeiro grupo chega no Monte Pamir, onde era a antiga União Soviética, uma daquelas repúblicas, chega pelo Irã também, eles acabam migrando, passando pela Índia, o grupo que era mais resignado, ele fica às margens dos rios da Índia, Ganges, o rio Indo, por exemplo, e ali eles criam todas as tradições védicas, uma cultura de grande espiritualidade, e o grupo que era mais sem resignação, mais rebelde, eles acabam indo para a Europa. E aí eles são chamados de indo-europeus. Eles passaram pela Índia, indo, e foram para a Europa, europeus. Tá bom? Então, a formação desses povoados helênicos, esses povoados gregos, é feito pelos indo-europeus. E nós temos 4 povos mais importantes, que são os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. Isso não vai cair na prova, tá, gente? Esses nomes aí, eu não vou pedir para ninguém responder, não. Mas o importante é de saber que esses são os grupos que formaram os estados primordiais da Grécia, nesse período pré-homérico. E a gente vai lembrar também que Emmanuel nos disse que esses indo-europeus, eles confraternizaram com a população que já fazia parte dos territórios que eles iam se apoderando. Quando diz confraternizaram, misturavam. Eles tinham filhos, eles guerreavam, depois eles conseguiam fazer as pazes e misturavam as culturas. Então, quando a gente pega esse período pré-homérico, a gente vai ver muito bem o povo da ilha de Creta, que já fazia parte, tá? Eles não são indo-europeus, já faziam parte, seriam os cretenses, ou como a gente chama também dos minoicos, por isso que vem a lenda do Minotauro, que o Minotauro era de Creta, e os guerreavam com os micênicos. Micena seria a primeira cidade formada ali pelos aqueus, um desses povos indo-europeus. E aí você tem essa cultura creto-micênica, essa mistura, essa fusão desses dois povos. Exatamente como Emmanuel descrevia. Os indo-europeus se misturando, fundindo culturas. Tá bom? Depois, nós vamos passar para o período homérico, 1100 a.C. até 800 a.C. Esse é o período de Homero, como eu já disse, que fez ou atribuíram a ele esses dois grandes livros. E nós também temos a formação das polis. As polis era como eles chamavam essas novas formas de civilização, que seriam as nossas cidades atuais. Tá? Então, primeiro eles se reuniam em genos, que era algo muito primordial, como se fossem os índios, né? Que eles plantavam, eles pescavam, dividiam tudo, a terra não tinha dono, algo bem inicial, e eles começaram a migrar para tribos, que começaram a crescer até chegar às polis. E as polis mais importantes, que a gente já ouviu falar, são Atenas, que até hoje existe, e Esparta. Quem assistiu o filme 300 de Esparta sabe muito bem do que eu estou falando. Eram completamente diferentes os atenienses dos espartanos,
Tá? Os espartanos tinham uma cultura de guerra, então a criança nascia, eles já olhavam para a criança se tivesse algum tipo de defeito, isso não vai ser bom para a guerra, eles matavam a criança. Com 7 anos, a criança já era tirada dos pais, já ia para o serviço militar. Eles eram muito lacônicos, por exemplo, falavam muito pouco, eram muito focados em batalhas, em conquistas. Enquanto isso, em Atenas, a politicagem rolava solta, eles falavam muito mais do que o necessário. Aí vem os sofistas, aqueles que eram pagos para defender uma ideia, mesmo sem acreditar nisso. A gente conhece muitos sofistas hoje em dia, né? E eles tinham as ágoras, que é as praças públicas, onde falavam. A política lá começa numa monarquia, depois vai para uma oligarquia, depois vai para uma tirania, depois surge a democracia. A democracia não nos moldes que conhecemos hoje, onde todos podemos votar. A democracia era para uma pequena parte da população de Atenas, que tinha que ser do sexo masculino, mais de 18 anos, filhos de atenienses, né? Não podia ser um estrangeiro, tá? Não podia ser escravo. Então, apenas 12% da população, mais ou menos, que tinha direito a participar da política. Mas, mesmo assim, a democracia surge lá, completamente diferente de todos os outros as outras estados que existiam na época, tá? E aí eu já antecipei um pouquinho falando dessa política de Atenas e Esparta, né, que seria já o período arcaico, que vai de 800 até o ano 500, e depois nós temos o período clássico, que é esse período que a gente vai se fixar um pouquinho mais hoje, que é o período áureo de Atenas, principalmente, onde você tem um grande surgimento de arte, de cultura, de arquitetura, de engenharia, de poesia, do teatro, né? Tudo surge em Atenas nesse período. Por isso que a história inteira tenta buscar reviver sempre esse período clássico. Até no Renascimento, por exemplo, você tinha esse retorno ao clássico. E a gente já está falando aí Renascimento italiano no ano 1500 depois de Cristo, tá? Então foi um período extremamente belo e você vê nitidamente que era a mão do Cristo já colocando no nosso planeta aí gente extremamente preparada em todas as áreas, não apenas na filosofia, com Sócrates, por exemplo, e os pré-socráticos, nós vamos falar daqui a pouco, mas em todas as áreas existia um florescimento dessa cultura. O grande problema é que esse período clássico também foi marcado por muitas guerras. Ao lado, nós tínhamos o Império Persa, que queria o tempo inteiro conquistar essas cidades-estado gregas. Então, no filme 300, você vê Xerxes, né, que era até Rodrigo Santoro, que era o imperador persa, tentando conquistar não apenas Esparta, mas Atenas também, outras cidades-estado. E era muita guerra. E nesse momento, as cidades-estado gregas se reuniam e lutavam contra o inimigo comum. O problema é que quando não tinha inimigo comum, assim como irmãos, eles brigavam entre si. Chegou um momento que Atenas criou a Liga de Delos, que era um grupo de cidades-estado que se reuniu para se defender, e Esparta criou a Liga do Peloponeso, que era um outro grupo comum, também para se defender, e esses dois grupos guerrearam. Acabou que, igual a nossa filósofa quando disse, nem quem ganhar perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, todo mundo perdeu, e aí uma cidade-estado lá ao norte, chamada Macedônia, conquistou toda essa região com Filipe II, o filho de Filipe II, Alexandre o Grande, conquista toda a Grécia, conquista a Pérsia, vai até a Índia, e quando chega na Índia fica maravilhado com tanta cultura e acaba morrendo com 33 anos, e aí já estamos no período helenístico, que é esse último período. Eu acho que já está bom, já falamos bastante coisa para na hora que a gente começar a ler, essas informações já ficaram pelo ar e a gente vai pincelando, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que já está acontecendo no nosso bate-papo. Denise Ferraz, boa noite. Marcelo, boa noite, meu amigo.
Então agora eu acho que já vale a gente falar um pouquinho sobre a filosofia grega. Começando com os filósofos pré-socráticos, porque Emmanuel também cita esses grandes nomes, tá? Então, o primeiro filósofo pré-socrático, quando a gente diz pré-socrático, a gente está falando de algumas décadas antes de Sócrates nascer, e a filosofia desta época era uma filosofia voltada à physis, à natureza. Por isso que esses pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza. O primeiro, Tales de Mileto, ele queria entender qual era o elemento primordial, aquele que formava tudo que nós conhecíamos como matéria. E como ele morou muito tempo no Egito, às margens do rio Nilo, ele tinha certeza que a água era esse elemento primordial. Tanto que ele cita que a pessoa morria, ela acabava secando, por quê? Porque ela perdia água. Se não chovia, as pessoas morriam de fome porque a vegetação não crescia. Então, para ele, a água era o elemento primordial. Era a tal da arquê. Eles buscavam muito essa arquê. É o elemento primordial, tá? Daí vem arquétipo, arqueologia, tudo que é muito antigo. Depois, nós temos Éfeso, um homem chamado Heráclito, onde a arquê para ele era o fogo, porque ele percebia que o fogo era totalmente transformador. E o mundo, para Heráclito, estava em constante transformação. Tanto ele dizia que nenhum homem é capaz de entrar no mesmo rio duas vezes. Porque quando a pessoa entra a segunda vez, o rio já é outro, as águas são outras. Porque tudo estava em transformação. E para Heráclito, então, o fogo era esse elemento primordial. Em contraponto a Heráclito, nós temos Parmênides, que dizia que nada estava em transformação, tudo estava estagnado, e existia o elemento primordial, que era o apeiron, que era o indivisível, o imutável. Eu gosto de pensar o apeiron como Deus, né? Peço perdão aos filósofos que não têm muita qualificação esse meu pensamento, mas hoje eu, como espírita, eu enxergo esse resquício, essa visão do apeiron como se fosse o Deus que eu acredito. Fora desse grupo, nós temos os matemáticos, com Pitágoras, onde eles achavam que o elemento primordial eram os números. Além deles, nós temos os atomistas, onde eles achavam que a arquê era baseada em átomos, tudo era feito de átomos. Então você tem Demócrito, Leucipo, e eles chegaram muito próximo, intuitivamente, de tudo que nós acreditamos como a física moderna hoje. Eles já, naquele tempo, a gente está falando de 2.500 anos atrás, eles chegaram muito, tanto que o próprio nome que nós damos hoje é átomo, é o ser indivisível, né? Demócrito falava muito isso. E, fora desses filósofos pré-socráticos, nós temos Sócrates propriamente dito. Por quê? E qual é a diferença? Por que são pré-socráticos e Sócrates é o cara? Porque Sócrates começou a enxergar a filosofia de maneira diferente. Ele não queria saber a origem das coisas, ele não queria saber a physis, ele não queria saber arquê. Ele queria saber o quê? Respostas existenciais. Ele buscava a verdade, ele buscava a cultura, ele buscava o conhecimento. Então, era como a gente falou de 60, 70 mil anos atrás, que o ser humano, o Homo sapiens, teve aquela mutação e olhava para as estrelas, e nesse momento ele não queria mais compreender a estrela, a lua, apenas como fonte de luz. Ele olhava já de maneira filosófica, existencial. Será que existe um Deus? Sócrates já era o grande final desse caminho, aquele presente de Jesus para nos mostrar uma nova direção de filosofia. E Sócrates fora reconhecido pela pitonisa na época como o homem mais sábio de toda a Grécia. E ele ficou realmente incomodado. Por que eu sou o homem mais sábio? E aí ele saiu para tentar perguntar para os grandes sábios e compreender por que ele recebeu esse título. Então ele chegava para um médico e conversava a respeito de medicina,
O médico falava coisas belíssimas para ele, e ele compreendia que realmente aquele cara conhecia demais o tema medicina. Sabe lá Deus o que era realmente o que ele estava dizendo. Mas quando ele perguntava, por exemplo, sobre arquitetura, esse mesmo médico tinha respostas para tudo. E ele via, pô, esse cara não é um arquiteto, esse cara não é um engenheiro, esse cara não é um pintor. Por que ele tem respostas para tudo? E aí ele ia num arquiteto, conversava, o arquiteto falava totalmente a profundidade das belezas, da forma. Mas quando ele perguntava sobre medicina, esse mesmo arquiteto sabia tudo de medicina. Assim como o pintor, assim como o advogado, todos sabiam de tudo. E aí Sócrates percebeu que ele era o homem mais sábio porque ele sabia o tamanho da ignorância dele. Ele sabia que nada sabia. Claro que a gente está encurtando demais. Sócrates era filho de uma parteira e ele criou o método maiêutica, que seria um parto para fazer com que as pessoas compreendessem essa busca pela verdade. Não a verdade, porque ele sabia que a verdade a gente não ia conseguir compreender, mas a busca pela verdade, onde ele convidava a pessoa para um debate, ele deixava a pessoa falar, e depois, através da ironia, ele ia vendo que a pessoa estava completamente enganada, ia se embaralhando nos pensamentos, e fazia com que ela mesma, sozinha, se parisse. E aí seria esse novo nascimento. O grande problema é que essa ironia tirava completamente as pessoas do sério e acabou sendo condenado à morte, tendo que beber cicuta. E no final do nosso estudo hoje... Espera aí que a Siri está falando comigo. E no final do nosso estudo hoje nós vamos ver um pouquinho dessa defesa, né, da apologia de Sócrates, um livro de Platão, belíssimo, e a defesa final de Sócrates contra aqueles que o julgavam. Eu acho que podemos iniciar a nossa leitura depois de falarmos um pouquinho sobre o tema, hein? Deixa eu beber uma água que eu falei demais. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre. Então Jesus, já percebendo que nosso planetinha, já estávamos ficando maduros o suficiente, preparando já a sua vinda para a Terra, ele começou a pensar numa grande estratégia para nos ajudar e ajudar também no trabalho dele. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Lembrando então que não apenas na Grécia esse florescer intelectual, cultural, espiritual estava acontecendo. Contemporâneo a Sócrates, nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, nós temos Confúcio, nós temos Lao Tse. Alguns historiadores acreditam também que na Pérsia, Zaratustra. Então, o mundo estava florescendo de figuras espirituais e, por que não dizer também, em todas as esferas da arte e da cultura. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, as ágoras, né, que eram as praças públicas, todos aqueles ensinamentos que, por exemplo, os egípcios deixavam guardadinhos lá só para os iniciados, os grandes filósofos gregos traziam para as pessoas. Então, quando a gente está falando de Tales, de Heráclito, de Parmênides, de Leucipo, de Demócrito,
de Pitágoras, nós estamos falando desses homens que trouxeram à luz os ensinamentos ainda iniciais, mas já mostravam o início do método científico, né? As buscas pelas perguntas que muitos não conseguiam fazer ainda. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, lembrando então que lá no início do livro, vê nitidamente que os geneticistas do plano espiritual estavam fazendo testes para conseguir chegar a um corpo perfeito. Ele diz que a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. Então, por exemplo, Atenas e Esparta eram lugares de experiências para a gente conseguir hoje em dia olhar para trás e dizer, olha como Atenas realmente era boa e como Esparta era ruim. Tanto que Esparta nem entra para a história mais. Você chega, vou para a Grécia, vou para Esparta, não existe. Mas se você vai para Atenas, é a capital do país. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Então, mais uma vez repetindo, o livro foi escrito em 1938, a Europa estava fervilhando de ideias ultramodernas e Emmanuel diz que essas ideias não eram nem um pouco ultramodernas. Elas já tinham sido discutidas lá atrás, em Atenas e Esparta, por exemplo. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, porque às vezes a gente encontra uma galera que odeia o fascismo, mas adora o comunismo, que ele deixa tudo no mesmo barco aqui, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Então, Atenas representaria os estados democráticos e Esparta os totalitários, comunistas ou fascistas. Cada um abrace o que quiser. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, Licurgo era um grande general espartano, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais, lembrando que a Alemanha, nesse momento, era fascista, nazista, e a Rússia, comunista. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento, decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se na educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Então, o exemplo a não se seguir era o exemplo de Esparta. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados, espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia. Povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que como Solon eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Exemplo a se seguir, Atenas, democracia. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável.
E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. E ele vai falar então sobre as experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. Isso é muito importante, respeitar as grandes leis da liberdade individual e coletiva. Livre-arbítrio. O que eles mais respeitam é o livre-arbítrio, seja individual, seja coletivo. Tá bom? Por que Jesus, Deus, não se meteu no nazismo? Porque existe o livre-arbítrio individual e coletivo. Então não se pode ultrapassar uma certa linha. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. Laboratório. É olhar para trás e ver assim, o que deu certo? Deu certo liberdade, deu certo amor, investimento nisso, naquilo. O que deu errado? Isso. Então, 2.000 anos depois, 2.500 anos depois, não podemos dizer, eu não sabia. Sabíamos sim. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que antecederam no orbe. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. E aí ele vai falar sobre a Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônicas e atomistas, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Então, aquilo que a gente falou já no iniciozinho dos pré-socráticos, ele está citando aqui, tá? O século de Péricles, a gente está falando aqui do momento da era clássica da Grécia, de Atenas, o século de Péricles, chegando ao apogeu de beleza e de cultura com elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases, isso é muito importante, gente, poucas fases de evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Então, em 1938, Emmanuel diz que poucas fases da Europa, todo um passado que vai pegar o iluminismo, que vai pegar o renascimento. No ano 800 nós temos o renascimento carolíngio. Então são momentos gloriosos da Europa. Poucas se aproximaram do que aconteceu no século de Péricles, chamado também do século de ouro. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita de sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides. Esses 2 primeiros são os pais da tragédia grega, né? Que depois vão iniciar o teatro. Heródoto, um grande historiador. Tucídides, também um grande historiador. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Agora vamos iniciar só sobre Sócrates. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os seus séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Então, numa pausa aqui. Ele está comparando que a existência dele, Sócrates deu um certo exemplo
que se aproxima até do exemplo do Cristo. Nesse momento você vê como realmente Sócrates era evoluído. E ele fala no início desse parágrafo que os seus 3 discípulos, nenhum, até Platão, o mais famoso, também não conseguiu compreender a profundidade do mestre dele. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. E por isso que ele foi condenado à morte, né? Porque ele subverteu a juventude. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates estava muito à frente do tempo. E é claro que Atenas não conseguiu compreender isso, principalmente os homens mesquinhos, né? Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Né? Então, a liberdade ainda, infelizmente, amedronta muito as pessoas. As pessoas querem estar presas, né? E a liberdade pode trazer para essas pessoas mesquinhas muito medo. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasavam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Então ele tinha alguns amigos, juízes, que foram lá, abriram as celas. Não, Sócrates, vai embora, foge. E ele falou, não vou fugir. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação. Esse diálogo é impagável. Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alcançando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Uma pausa. Uma vez eu vi uma palestra de um dos amigos do Chico Xavier e esse amigo perguntava o tempo inteiro para o Chico quem eram os espíritos que organizaram no plano espiritual o Livro dos Espíritos, por exemplo. E aí Chico falou que existiam 12 espíritos muito, muito grandes e que eles eram responsáveis pelo que poderia ou não ainda vir para atrapalhar, porque muitas informações poderiam nos trazer uma certa dificuldade, né? Um embaraço. Então, eles faziam uma certa triagem lá em cima. E um desses espíritos era Sócrates. Ele falou que, eu perturbei tanto o Chico, que o Chico falou, tá bom, eu vou falar o nome só de um. Um deles é Sócrates. Os discípulos. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacam Antístenes, Xenofonte e Platão. Platão é o mais famoso. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível da alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Então, quando a gente pega o catolicismo, né, ele é muito, muito baseado em ideias aristotélicas, tá bom? Por isso que
Emmanuel está falando isso. Por que Aristóteles ia também trabalhar pelo advento do cristianismo? Provação coletiva da Grécia. Tudo tem um preço, pessoal. Então, o fato de crucificarem o Cristo, claro que as coisas se voltaram contra os romanos, se voltaram contra os judeus, e o fato de permitirem que Sócrates fosse condenado à morte, também as coisas se voltaram contra os gregos. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. E aí fazer uma pergunta para vocês que eu não lembro direito, mas se eu não me engano, o livro 50 anos depois, que seria a sequência do livro Há 2000 anos, o Emmanuel, ele era um escravo grego, não era? Eu acho que ele era um escravo grego, extremamente culto, como ele está dizendo aqui, que os gregos cultos viraram escravos, muitos viraram escravos dos romanos. Se eu não me engano, ele era. Depois me confirma, por favor. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu daquela injusta condenação, labéu ignominioso, que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. É profundo isso, hein? E semana que vem vamos falar, no capítulo 11, sobre Roma, que também vai ser bem divertido, pessoal. Temos uma informação aqui, hein? A Silvia falando. Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Sócrates e Platão são citados por haverem participado da equipe que elaborou o Livro dos Espíritos. Isso mesmo, Silvia. Sócrates é citado por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida a resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É isso mesmo, Santo Agostinho não era bobo, ele sabia exatamente quem era Sócrates. E aí, como eu disse, pessoal, eu preparei, nesse final, uma citação breve do livro Apologia de Sócrates, A Defesa de Sócrates, por Platão. E é um pensamento, né? Um texto razoavelmente curto para a gente entender o que Sócrates disse nesses últimos instantes da vida. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vós também, senhores juízes, deveis bem esperar da morte e considerar particularmente esta verdade. Não há, para o homem bom, mal algum, quer na vida, quer na morte, e os deuses não descuidam do seu destino. O meu não é consequência do acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e ficar livre de fadigas. Por isso é que a advertência nada me impediu. Não me insurjo absolutamente contra os que votaram contra mim ou me acusaram. Verdade é que não me acusam e condenam com esse modo de pensar, mas na suposição de que causavam dano. Nisso merecem censura. No entanto, só tenho um pedido a lhes fazer. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos infligi, se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude. Se estiverem supondo ter um valor que não tenho, repreendei-os, como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem e por suporem méritos, sem ter nenhum. Se vós assim agirdes, eu terei recebido de vós justiça,
eu e meus filhos também. Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue o melhor destino, se eu, se vós, é segredo para todos, exceto para a divindade. Apologia de Sócrates, Platão. Bem, eu acho lindíssima essa passagem desse livro, e você vê nitidamente a superioridade moral do nosso querido filósofo, né? O pai da filosofia. E, como diz Emmanuel, ele estava muito, muito à frente do tempo. Infelizmente, Platão, aquele que mais escrevera sobre ele, não conseguiu captar a sua espiritualidade, a sua superioridade, né? E ele acabou se enveredando por questões políticas e misturando um pouquinho as bolas. Mas mesmo assim, Sócrates deixou um legado impressionante. Obrigado, Denise. Denise fez um elogio pra gente aqui. Marisa, beijo, obrigado a vocês. Ó, Albertinho tá falando que agora é o nosso momento da nossa prece. Peguem um copo d'água, né? Vamos pensar em Dr. Bezerra de Menezes, porque esse é o momento da nossa cura espiritual, onde os amigos da espiritualidade chegam e acabam, né, fazendo essa cereja do bolo desse nosso momento, nessa nossa conversa. No final, eles sempre se utilizam dessa nossa vibração, onde todos nós estamos lendo coisas legais, né, espirituais, e aí abrimos o nosso campo de vibração. E aí chegam eles de maneira assim silenciosa para nos ajudar, para nos socorrer. Obrigado, Silvia. Obrigado, Caroline. Obrigado, Maria Terezinha. Então, é o nosso momento de fazermos a nossa oração. Como disse Albertinho, vamos pegar o nosso copo d'água, fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Depois de nosso estudo, onde conseguimos já iniciar um processo de afinização com os amigos da espiritualidade maior, com os obreiros da casa de Pedro e Nair, vamos pensar no Mestre Jesus, no pastor de todas as ovelhas, naquele que conhece perfeitamente as nossas dores, as nossas inquietações, os nossos problemas. Vamos lembrar de todos os enviados do Cristo. Hoje falamos sobre Sócrates, mas já falamos sobre Siddhartha Gautama, sobre Confúcio, Lao Tse. Falamos sobre as tradições védicas. São tantos nomes que já aqui nasceram para ajudar as coletividades. E temos um nome tão próximo, aquele que morou no Rio de Janeiro, o médico, que trabalhou em nome do Cristo tão perfeitamente. Lembremos de Dr. Bezerra de Menezes. Ele se dedica aos doentes, principalmente os doentes da alma, porque sabe que quando curamos as nossas mazelas do espírito, resolvemos as questões físicas. E assim, pedimos para que o remédio hoje, aquele que será colocado em nossos copos, em nossas garrafas, possa ajudar na compreensão verdadeira do Evangelho. Possamos realmente entender que amar sem distinção a saúde para os nossos problemas. Possamos realmente entender que Jesus nos amou, exemplificando a estrada que devemos seguir. Mestre amado, obrigado pelo seu amor. Obrigado por tanta luz que nos chega nesse momento. Que
os amigos da espiritualidade que estão em nossos lares neste instante possam operar milagres em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoa não apenas o nosso caminho, os nossos familiares, os nossos vizinhos, mas principalmente abençoa o caminho daqueles que ainda não te compreendem, Senhor, daqueles que te perseguem, daqueles que te negam, são os que mais necessitam. Assim seja, Mestre. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu fico muito, muito feliz e honrado de ter esse espacinho aqui para a gente conversar, para a gente bater papo. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando. E falo com toda a sinceridade do mundo. Esse espaço é muito legal. Agradeço muito, muito, muito todos vocês. E que semana que vem possamos estar juntos novamente, falando sobre Roma. E mais uma vez, abrindo os nossos corações aos espíritos, que é a oportunidade que eles têm de tocar a nossa alma. Boa noite a todos. Fiquemos com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com o Dr. Bezerra de Menezes e com os amigos da espiritualidade maior que estão ainda em nossas casas. E você que está assistindo não ao vivo, não se preocupa. Na hora que a gente abre o nosso coração, os espíritos chegam e fazem o trabalho. Beijo em todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. E segunda-feira estarei lá no nosso querido Celeiro de Luz para a palestra. Espero ver alguns de vocês. Beijos!